Gustavo, então você é formado aqui em Londrina, fez o seu mestrado e doutorado aqui, mas você nasceu em qual cidade? Eu sou do interior do estado de São Paulo, sou de Botucatu. Um abraço para os botucatuenses aí. Botucatu, Mas pertinho da gente, a gente é somos... de Bauru, interior de São Paulo também, Bauru, vizinhos, vizinhos. vizinhos. Mas morei bastante tempo aí em Londrina. Foram 14 anos morando em Londrina, então um londrinense aí também, já, de coração. É uma cidade gostosa de morar, né? Sim, sim, uma cidade muito boa, muito acolhedora. Legal. Fiz muitos amigos, então só gratidão também, né, a Londrina. E o que te levou para Recife? Agora você está aí no Nordeste, como é que estão as coisas aí? Como você foi parar aí? Conta um pouquinho da sua trajetória para gente. Certo, então, surgiu um convite de um dos professores durante o período do doutorado. Primeiramente, sempre foi uma vontade de morar no litoral. Então, olha, existia essa vontade. Uniu o útil ao agradável aí, com esse convite. Exatamente, exatamente. O convite veio de um pesquisador que atua muito nessa área da infância e adolescência. E naquele período não deu certo, mas posteriormente eu vi uma possibilidade de um concurso, e durante o período que eu estava prestando o concurso aqui, surgiu a possibilidade do pós-doutorado na enfermagem. Então, eu acabei, nós, né, a Fran também, nós acabamos juntando aí o útil ao agradável, viemos para fazer o pós-doutorado, para trabalhar e realizar também esse sonho, essa vontade que nós tínhamos de morar no litoral. Estamos aproveitando, que legal, hein? Aproveitar isso também assim para fazer uma mudança no nosso estilo de vida, né? Que era algo que a gente queria. Muito bom. Gustavo, então, sobre o tema principal, né, de exercício físico na infância, na adolescência, vamos falar para quem está nos assistindo, é importante fazer exercício desde sempre? Muito, muito importante. Bom, essa é uma grande preocupação dos pais sobre a prática de atividade física das crianças. E quando eles se preocupam com isso, eles estão corretos. O que acontece? Muitos pais, devido ao nosso dia a dia, que é bastante atribulado, cheio de tarefas, tanto para os pais quanto para as crianças, que hoje fazem aula de inglês, tem reforço de matemática, tem o próprio período escolar, mas todas as tarefas que demandam tempo, muitas delas estão envolvidas com o deslocamento entre uma atividade e outra, e acaba não sobrando tempo para que essas crianças façam atividade física. E o que acontece? Nós temos verificado que essas crianças e adolescentes que não fazem atividade física nesse período que é tão importante, elas podem ter repercussões não apenas nesse período, mas para o resto das suas vidas. Porque esses hábitos, eles se desenvolvem, eles se consolidam neste período. Dentro da literatura científica, para quem tem curiosidade, a gente chama isso aí de a estabilidade do comportamento, ou também investigado como tracking, né, no inglês. Então, esse é um dos aspectos que chama muito a nossa atenção para a importância de se realizar atividade física durante a infância e adolescência. Para que isso se torne um hábito, né? Exatamente, para que se torne um hábito. Isso tem repercussões imediatas na saúde, como, por exemplo, algumas das influências da prática de atividade física, né? Se a gente fosse falar disso, a gente ia passar aqui, ia ter que escrever uma enciclopédia. Mas, por exemplo, a prática de atividade física ela tem benefícios para a saúde cardiovascular, de maneira geral, aspectos cardiovasculares, já na infância e na adolescência, como pressão arterial, frequência cardíaca, outros benefícios, vamos falar um pouquinho da parte óssea, que também é muito importante. A criança, quando ela faz mais atividade física, atividades diversificadas, daqui a pouquinho acredito que vocês vão fazer algumas perguntas sobre quais atividades devem ser feitas, né? Mas quando ela faz atividades que envolvem força, envolvem um pouco de impacto, essas atividades ajudam também a fortalecer os ossos dessas crianças, algo que é muito importante. Por quê?
É como se a criança estivesse fazendo para vários desses aspectos, mas para a questão da densidade mineral óssea, especialmente, é como se ela estivesse fazendo uma poupança, onde durante a infância e adolescência ela está fortalecendo, colocando mais minerais ali no osso, mais cálcio, e com o passar do tempo, essa criança vai colher esses benefícios. Lá na idade adulta ou já na idade avançada, com o processo de envelhecimento, diminuindo a chance de ter problemas como a osteoporose. Que legal. Mas, né, vou falar um pouquinho assim, rapidamente de outros. Existem benefícios também cognitivos para essas crianças. Alguns estudos têm demonstrado uma relação entre a condição principalmente da aptidão física, que pode ser melhorada por meio da atividade física, e o desempenho escolar. O desempenho escolar, funcionamento cognitivo de maneira geral, diversos parâmetros. Então, isso é um aspecto muito importante também para a vida dessa criança, que vai impactar no presente e no futuro. No presente, tem um impacto ali na nota, no comportamento escolar dela, na motivação até para estudar, mas posteriormente nós sabemos da importância de um bom desempenho escolar, um bom desempenho acadêmico para o futuro dessa pessoa também. E muitas pessoas pensam o contrário, né, Gustavo? Que fazer a criança, então, fazer inglês, informática, uma série de atividades cognitivas durante a infância, sobrecarregar a criança com uma agenda bastante intensa de atividades cognitivas, vai ser melhor para que ela tenha um futuro no mercado de trabalho, que tenha um melhor desenvolvimento cognitivo, um melhor desenvolvimento da lógica, do raciocínio matemático, enfim, de todo o arcabouço cognitivo, e acaba não privilegiando a atividade física, o jogo, a brincadeira, o exercício nessa idade, pensando que isso seria uma perda de tempo, já que a nossa cultura supervaloriza os aspectos cognitivos. E isso acaba jogando contra esse mesmo objetivo, é isso? Exatamente. Isso é muito interessante. Um dos estudos que nós realizamos, ele buscou identificar a relação, né, que existia entre a prática de esportes e exercício físico, especificamente. Vou abrir um parênteses muito rápido aqui, só para fazer uma distinção da atividade física e do exercício físico, né? Tá. Para outras modalidades. Então, a atividade física seria todo tipo de movimento corporal, onde nós gastamos mais energia do que a energia que é gasta para manter o nosso funcionamento corporal em repouso. Isso é atividade física. Uma caminhada até a padaria, uma caminhada até o banco, levantar da cadeira para pegar um copo d'água, amarrar o cadarço, tudo isso é movimento, atividade física. O exercício físico ele já tem a característica de ser sistematizado, ser organizado, tem um foco em alguns objetivos específicos, simplificando um pouco a definição. E o esporte, vou tratar aqui de maneira geral, existem discussões a respeito da concepção. Mas quando eu estou me referindo ao esporte aqui, eu estou falando daquele esporte que é praticado também com alguma organização, sistematização. Não necessariamente para competir, mas com as características de competição e de forma organizada. Então, nós fizemos um estudo que buscou identificar a associação que existia entre a prática de esporte e exercício físico, ou seja, são atividades que, teoricamente, vão concorrer com o tempo que a criança tem disponível para estudar. Acontecem fora do período escolar. Perfeito. E o que nós verificamos foi um estudo longitudinal de 3 anos, acompanhando as notas do início do estudo, que era no início da adolescência, e do final da adolescência, as notas de todas as disciplinas. E a prática esportiva também em ambos os momentos, de esporte e exercício físico. E o nosso achado foi curioso. Alguns estudos mostram benefício, alguns mostram que, olha, parece que não está definido, e o que nós encontramos foi que não existe uma associação para essa característica de atividade, da forma como foi investigado, com o desempenho escolar. Ou seja, o fato da criança participar do esporte e fazer exercício físico num período maior do que 150 minutos por semana, com intensidade moderada vigorosa, não teve efeito negativo para o desempenho escolar. Então essa é uma leitura importante. Por quê?
significa que fazer não teve efeito negativo para o desempenho escolar. Mas a gente tem que lembrar que a vida das pessoas vai além, de acordo com o que vocês apontaram aqui também, além do aspecto cognitivo. Nós temos diversas dimensões para considerar. Os aspectos de saúde, eles vão contemplar aspectos como os aspectos físicos, os aspectos emocionais, e tudo isso, as relações sociais, o aspecto social relacionado à saúde, e tudo isso nós temos, exatamente, é muito importante, nós temos a oportunidade de ter benefícios com a prática esportiva. Então a mensagem que ficou desse estudo foi a seguinte: olha, se a preocupação é que vai fazer o desempenho escolar ser reduzido, não se preocupe, porque as evidências dessa investigação mostrou que não tem associação. E já que não tem esse perigo de influenciar negativamente, por que você vai deixar que outros aspectos da vida da criança que são tão importantes sejam penalizados? Exatamente. Perfeito. Porém, né, com outras investigações, elas mostram, quando analisam aspectos especificamente cognitivos, capacidade de atenção, memória, elas demonstram benefícios. Mas o que acontece? O desempenho escolar ele não depende apenas da sua capacidade de atenção, da sua memória. Ele depende também da forma como você se relaciona, da forma como você se sente dentro do ambiente escolar. Se você não está motivado, se você não tem amigos, se você não se sente bem naquele ambiente, provavelmente você pode até ser inteligente, mas não significa que você vai ter boas notas e um bom comportamento, um bom desempenho acadêmico de maneira geral. Maravilha. Gustavo, vou pedir para o pessoal que quem tem dúvida pode escrever, que a gente vai lançando para você. Mas eu gostaria também de fazer outra pergunta, que às vezes pode ser aí do pessoal que está assistindo e às vezes que é acanhado de fazer. Tá bom. Existe atividade, esporte, um exercício físico melhor do que o outro para essa faixa etária? Existe o que pode, o que não pode? Como que um pai e uma mãe que não são da área, não estudam essa área, podem escolher o exercício, o esporte que o seu filho pode fazer? Certo. Essa pergunta ela é muito, muito interessante, bastante pertinente, porque muitas vezes as pessoas buscam a solução mágica, né, para várias coisas. E, natação é a melhor que tem. Infelizmente, não é? Exatamente, é a primeira opção, sempre. Né? Mas me falaram, alguém me falou que a natação é o exercício mais completo que existe. Aí eu vou dar um pequeno exemplo, né? Vamos imaginar uma criança que você tem essa solução mágica, que é a natação, mas o seu filho, de repente, ele detesta a natação. Então você coloca ele na solução mágica e ele sai da aula, da água todo dia, odiando aquilo. Chateado, odiando. Ou seja, ele não vai continuar fazendo. Então, a resposta, eu acho que a melhor resposta para isso é a atividade física boa, o exercício físico bom, o esporte bom. Primeiramente, o essencial é aquele que você pratica. Não existe outro. Se você não faz, não adianta ele ser excelente para a condição cardiovascular, óssea, cognitiva, enfim, estética. Por que você não faz? Então, para as crianças e para os adolescentes, é muito importante que a criança tenha a oportunidade de experimentar diversas modalidades esportivas, muitos tipos diferentes de exercícios físicos. É interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que a criança... criança não vai gostar de fazer yoga, criança não vai gostar de fazer pilates, criança não vai gostar de fazer musculação. O adulto às vezes não gosta, mas ele já parte da ideia de que a criança também não vai gostar. Exatamente. A gente tende, né, a tentar direcionar o que nossos filhos vão querer fazer pelos nossos gostos, né? Então não é porque eu não gosto da natação, não gosto da musculação, que meu filho não vai gostar. Ele tem que ter a chance de experimentar. Né? Ele tem que ter a chance de experimentar aquilo, porque o que eu vejo e eu percebo muito, né? Você sabe que minha área de estudo no mestrado também foram as crianças, é uma população que me agrada muito, sempre gostei de estudar essa população.
O problema é que a gente tem se tornado adultos cada vez mais sedentários, adultos cada vez mais estranhos a nós mesmos com relação à consciência corporal, porque não nos nós não temos essa oportunidade enquanto crianças ou enquanto adolescentes de experimentarmos. Então parece que a gente experimenta na escola os 4 esportes básicos: futebol, basquete, vôlei e o handball, quando muito. E se eu não gostar de nada daquilo, ou seja, se eu não gostar de um esporte coletivo, se eu não gostar de um esporte com bola, né, parece que o exercício físico ele vai se resumir àquilo. Então, também tem esse problema da educação física escolar, oferecer uma prática muito pobre, possibilidades muito baixas das crianças começarem a descobrir, né, o prazer por se exercitar. E depois também eu vejo que tem um pouco isso dos pais. O pai quer que o menino seja jogador de futebol a qualquer custo, né? E que ele tem que gostar daquilo, ou parece que se resume a muito pouco, a um nicho muito baixo de possibilidades para as crianças experimentarem. Ou a natação, né? Você vai fazer natação até os 15 anos, porque é o período do seu crescimento, desenvolvimento, e muitas vezes a criança faz boa parte desse processo não gostando e pegando aversão à própria modalidade, mesmo a prática de exercícios físicos. Eu e a Débora, nós somos professores de educação, professores de natação durante muito tempo, vivenciamos bastante situações parecidas. E nós vimos, inclusive, durante o período que nós trabalhamos nesse segmento, que algumas crianças que paravam, mais tarde voltavam com um outro olhar para a modalidade. Então, às vezes a criança começou ali com 1, 2 aninhos, por volta dos 4 anos deu aquela enjoada também, metade da vida dela ela passou fazendo esse esporte, então é importante a variabilidade, né, Gustavo? Fazer outros esportes, conhecer, ter novas experiências. A gente vai falar isso com relação também ao desenvolvimento motor como um todo, a questão do repertório motor, como é importante ampliá-lo, né, durante a infância. E mais tarde, depois com 7, 8 anos, a criança voltava para a natação renovada, com outro gás, já com um desenvolvimento motor também mais avançado, começava a aprender os estilos, as técnicas que a faixa etária já permitia essa introdução, e isso então parecia ser mais favorável do que manter a criança do 1 aos 15 anos fazendo o mesmo esporte. Isso, exato. Essa ampliação do repertório das crianças e adolescentes nas práticas esportivas, nos exercícios, ela é muito relevante. Primeiro, a criança vai ter a possibilidade de experimentar muitas modalidades e acabar gostando de muitas modalidades. E não necessariamente a modalidade praticada naquele momento tem que ser uma modalidade para o resto da vida. Ela vai simplesmente ter a experiência, muitas vezes vai ter amigos, algo que pode acabar influenciando a permanência dela nessa prática, a influência bem dosada dos pais. Vocês citaram o exemplo da especialização precoce no futebol, que é uma das grandes características aqui no Brasil, e existem também informações indicando que a cobrança de algumas crianças dentro das modalidades esportivas, ela é tão grande que ela causa um estresse para essa criança semelhante ao estresse que sentem atletas adultos que competem profissionalmente. Isso, então, quer dizer o seguinte... Que sofrimento. Os pais têm que... calma pai, calma mãe. Pensa bem, né? Cuidado com o que fala. Isso. A forma como você vai incentivar o seu filho a participar, perceba, pergunte, converse, para ver se ele está gostando daquela experiência ou se aquela experiência é algo que você quer. Então, com essas medidas, ampliando as possibilidades de prática, respeitando ali os limites dessa criança na prática esportiva, que tem uma soma junto com diversas outras atividades que vocês já citaram, que elas já são muito cobradas, que são as atividades escolares, as atividades extra classe, né, fora do período escolar, o inglês, outros idiomas, às vezes as crianças fazem 2 idiomas, mais alguma modalidade específica para melhorar algum aspecto do aprendizado da criança. E essa criança acaba tendo uma cobrança muito grande já das demandas cognitivas.
e você vai lá e soma ainda o aspecto, então ela tem que ser a melhor na escola, ela tem que ser a melhor no esporte, ela tem que ser a melhor em tudo. E, infelizmente, não dá para ser assim. A gente tem que ter um equilíbrio na vida para conseguir encontrar, na verdade, aquilo que nós somos bons e aquilo que nós gostamos de fazer. Legal, é isso Muito mesmo. bom. Tem que ter prazer, né? Acima de tudo, na prática esportiva, nas atividades físicas, nos exercícios físicos, né? É importante que a criança sinta prazer ao realizar. Claro que num momento oportuno, dependendo da modalidade, por volta dos 13, 14, 15 anos, se for do interesse da criança tentar seguir carreira profissional, daí sim é o momento da especialização esportiva, é só por volta dessa faixa etária, né, Gustavo? Antes disso, é um massacre psicológico, físico, emocional para a criança, né? Isso. Eu vou aproveitar aqui e responder uma pergunta que surgiu. Eu anotei ali, ó, sobre a variação da prática esportiva na construção, né, do acervo motor. Quanto isso é importante, Gustavo? A pergunta da... uma antes? Isso, pode falar. Sobre como otimizar o tempo que as crianças estão em casa com os pais nesse período? Tá, pergunta da Fran, né? Muito bem. Pera só um pouquinho, Gu. Vamos acho que manter essa ordem, para depois a gente entrar um pouco na questão da quarentena. Vamos responder essa última sobre a variação da prática, né? O quão importante o quanto é necessário, ou se não é necessário, então, essa variação de prática esportiva na construção aí do acervo motor de uma criança. Vamos falar um pouquinho sobre isso para responder essa pergunta. Então, para falar dessa variedade de experiências, primeiro eu vou falar da especialização precoce. Muitas pessoas acreditam que, geralmente, as pessoas, os pais, né, as pessoas que não trabalham com o esporte, com exercício físico, aquela pessoa que não é o profissional de educação física, ela acredita que quanto mais a criança fizer especificamente a modalidade que ela quer, que a criança se torne um profissional, exemplo mais corriqueiro aqui no Brasil, o futebol, melhor para essa criança. E não é bem assim. As evidências indicam que a especialização precoce não necessariamente vai fazer com que a criança chegue a ter sucesso esportivo. Os motivos podem ser diversos. Como eu já apontei, pode ser a cobrança excessiva, que vai fazer com que essa criança acabe até mesmo desistindo do esporte, mas também tem a relação com o desenvolvimento das habilidades motoras dessa criança. Alguns esportes que são muito específicos, as evidências nesse aspecto ainda não são tão grandes, mas parece que para alguns esportes que são muito específicos e têm alta complexidade, um exemplo seria o skate, parece que o início mais precoce tem sim alguns benefícios, mas de maneira geral para muitas outras modalidades não há esse benefício. Então eu falei aqui da especialização precoce. O porquê você não precisa se preocupar tanto com ela. Agora, por que você deve se preocupar com a variedade das experiências, com a ampliação desse repertório motor? Primeiro, porque no esporte, muitas vezes, um esporte como o futebol, o basquetebol e muitos outros esportes, o que nós temos são condições cheias de imprevistos, as artes marciais e assim por diante. Situações onde você não sabe exatamente qual é a cartada que você tem que dar. E você vai precisar do quê? Então, quando você tem uma situação que proporciona grandes imprevistos, de muitas cartas na manga, né? Você vai ter que responder, muitas vezes, a uma situação que você jamais imaginou que teria. É só assistir algumas competições esportivas que nós ficamos assim, de boca aberta, falando, nossa, eu nunca imaginei que algum esporte, um tenista, por exemplo, ia rebater uma bola dessa maneira. Ou nunca imaginei ver no basquete alguém fazendo uma cesta dessa forma. E é isso. Então, essa criança, assim como o adulto, vai precisar muitas vezes no esporte do seu repertório, vai precisar saber arremessar, vai precisar saber correr, pular, chutar, e muitas combinações dessas possíveis habilidades motoras. Por isso a importância, especificamente ali, para o desempenho esportivo desse grande repertório. E algo muito interessante é que essas crianças que desenvolvem um bom repertório motor, conseguem chegar ali a ter um bom desenvolvimento de suas habilidades, realizar a combinação dessas habilidades, elas
na idade adulta, elas terão também uma facilidade maior de continuar ativas. Imagine a seguinte situação. Aquela criança que ficava simplesmente sentada ali em casa, sempre na televisão, que não gosta de esportes, que teve experiências negativas, com grande cobrança, sendo sempre desmotivada, sempre alguém indicando seus pontos negativos no esporte, no exercício, ela se afastou dessa prática. Aí, na idade adulta, ela está lá nas férias, curtindo na praia, e, de repente, está faltando alguém para o time para completar o vôlei de areia. E essa pessoa recebe um convite, ou seja, mais uma oportunidade de interação social, de praticar atividade física, colher os benefícios tanto mentais, psicológicos dessa prática, quanto físicos, mas ela não vai, porque ela não sabe jogar, ela não sabe como se movimentar, ela não tem o repertório para realizar aquela prática. Nem sempre a prática escolhida na infância e na adolescência vai ser a prática do futuro. Por isso a gente tem que ampliar esse repertório para permitir tanto o sucesso esportivo quanto a prática visando a saúde de maneira geral dessa criança. Que legal, muito bem explicado, Gustavo, que legal. É legal que as pessoas entendam, né? Isso a gente chama de transferência de habilidade, né? A transferência de habilidade, você praticou diversos esportes e você, de repente, faz um gesto de um esporte em outro para solucionar uma situação, um problema, né? E eu gostaria de citar alguns exemplos aqui, por exemplo, foi pleonasmo, desculpa aí, alguns exemplos como o do Pelé, por exemplo. Ele foi o maior jogador de linha no futebol do mundo, mas era excelente goleiro também. Então, o Pelé ele sabia jogar muito bem no gol, inclusive teve momentos na carreira que ele precisou ir no gol por conta de expulsão, etc. Ele foi lá e fez defesas importantes. O cara sabia jogar no gol, né? Então ele era... Oi? E ninguém espera que isso vai acontecer, né? Exatamente. Então, talvez o faro que ele tinha de gol, saber onde o goleiro não conseguia pegar a bola, é porque ele também tinha experiência como goleiro, falou, não, ali eu sei que é difícil porque eu também já fui goleiro, né? Um exemplo inverso é o Rogério Ceni, também tem gente que não gosta ou que gosta, mas enfim, foi um goleiro que chegou até a seleção brasileira, então um dos goleiros mais importantes aí da história do futebol no Brasil, foi o goleiro que melhor se adaptou à mudança de regra para o recuo da bola, que não se podia mais pegar com as mãos, se adaptou facilmente, saía jogando com tranquilidade, não colocando o time em perigo. Fazia gols de falta, gols de pênalti, então contribuía também na parte ofensiva, né? E fazia muitas defesas... Né? Não pode entregar, hein? Sou, mas não falaria dele da mesma maneira. Não, brincadeira. O Rogério Ceni, além de ter sido goleiro, ele foi jogador de linha antes da carreira e foi jogador de vôlei também. Então, ele, em algumas defesas, por exemplo, quando ele tinha que sair nos pés do atacante, ele fazia defesas parecidas com manchetes, né? Fazendo uma transferência da habilidade aprendida num esporte para o outro, né? Ampliando as suas possibilidades de jogar ali, né? O Rafael Nadal... Presente, né? Oi? No vôlei também isso é muito presente, né? Atualmente. Pegar uma bola com os pés, por exemplo, que a gente vê bastante defesa. E para finalizar, um outro exemplo é o Rafael Nadal, que foi um prodígio na infância, tanto no futebol de campo quanto no tênis. E por volta dos 13 anos ele teve que decidir qual modalidade esportiva ele queria seguir profissionalmente, que ele tinha essa intenção de ser um atleta profissional. Ele tem um tio que foi jogador profissional de futebol, jogador de seleção espanhola, que dava toda a força para ele ser um jogador de futebol. Ele é um craque de bola no futebol também, mas ele acabou optando pelo tênis e se tornou talvez o maior tenista da história, se não o maior, o segundo maior, aí ao lado do seu arquirrival e amigo Roger Federer, né? Então você vê como talvez isso tenha tido grande importância para que ele se tornasse o tenista que praticando uma outra modalidade totalmente distinta e simultaneamente durante praticamente toda a infância, né? Então só para dar um exemplo para o pessoal aí, que se você tem um sonho que seu filho seja atleta profissional, a pior coisa que você tem a fazer é especializá-lo com poucos anos, né? É importante que ele experimente várias modalidades esportivas, que percorra várias modalidades e lá para frente, na pré-adolescência, ali na puberdade, talvez seja o momento ideal para que ele escolha uma em definitivo, né?
e que ele experimente as atividades que ele deseja experimentar, né? Seguindo alguns dos seus exemplos aí, o Jean-Claude Van Damme, que é um ator mundialmente famoso por conta das artes marciais, na infância ele também dançava balé. Então o pai dele, ao mesmo tempo que colocou ele para a prática de artes marciais, também colocou para o balé, algo que provavelmente teve um grande benefício, inclusive para a prática das artes marciais para ele. Em outras modalidades, a gente percebe a importância dos aspectos vamos dizer assim, dentro da área do desenvolvimento motor, que é chamado de mundo espacial, né? A gente tem a questão da consciência corporal, espacial, consciência direcional, mas também aquele mundo onde a gente pode ver que predominam os aspectos rítmicos. E uma modalidade interessante que poucas pessoas vão imaginar que exija isso é o próprio fisiculturismo. Se as pessoas buscarem alguns vídeos do Arnold Schwarzenegger, dentre outros fisiculturistas, eles vão ver que já na idade adulta, no caso deles, mas que eles precisavam fazer algumas aulas de balé para poder melhorar o desenvolvimento das atividades que eles tinham que fazer no palco, mostrando a questão da flexibilidade, postura, ritmo, né? Como você vai se movimentando, exatamente, as posturas. Então é isso, é ter a mente aberta para que a criança possa também experimentar muitas atividades, a dança, coisas que muitas vezes vão gerar um grande prazer, de repente pode descobrir ali a atividade preferida dela, que é algo que você não esperava, uma criança que tem prazer em fazer dança. Que legal, é isso aí, show de conversa, muito isso. bom. E há estudos que comprovam, né, que crianças ativas têm a probabilidade de se tornarem adultos ativos, né, é muito maior, e quanto mais ativo a gente menores chances de ficarmos doentes, sermos acometidos por alguma doença. Então, o exercício físico ele tem que começar realmente na infância, que é onde eles podem descobrir principalmente o prazer em se exercitar, né? E porque depois, enquanto adulto, fica mais difícil, a gente já tem uma rotina extremamente atribulada, um monte de compromisso, parece que o exercício físico ele se torna realmente supérfluo dentro de uma rotina, ter que criar esse hábito, né? Então é por isso que é muito importante que as crianças entendam que as crianças não, né? Os adultos, para fazerem isso pelas crianças que ainda não têm condições de decidirem, que isso tem que ser realmente desde cedo e para sempre, né? Exato. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Que nem tomar banho e escovar o dente, como a gente gosta de dizer, né? A gente tem que aprender a fazer exercício físico como a gente aprendeu a tomar banho e escovar o dente. Às vezes a gente dava um trabalho, falava, hoje eu não quero tomar banho, nem suei. Vou lavar o pé na pia. Aquele monte de história para não tomar banho, né? Não preciso escovar o dente, não. Vou comer uma maçã e fica limpo. E hoje a gente... Depois a gente aprende esse hábito. É mais fácil, né? O bom é que no caso da criança é mais fácil. Quando ela pega o gosto já na infância e na adolescência, a gente quer brincar, a gente quer causar, né? É mais fácil de desenvolver o hábito. O duro é que muitas vezes são os pais que acabam freando a criança. É verdade. É lógico que há um medo, né? Mas tem que deixar realmente, que é o efeito que vocês citaram. Não é? Desenvolver o hábito ali, esse hábito vai ter repercussões para o resto da vida, exato. Assim como o nosso pai e a nossa mãe pegavam o nosso pé para a gente tomar banho e escovar o dente, hoje a gente não consegue ficar mais sem isso, todos os dias, e todas as vezes que faz uma refeição, etc., isso se incorporou no nosso ser, o mesmo cuidado deve ser tomado com relação a exercícios físicos, a gente fazer isso também, disso uma rotina, algo diário, um hábito, que depois a gente não vai conseguir mais ficar sem. Isso vai fazer falta. Isso faz tão bem a nossa saúde ou mais do que os outros hábitos citados anteriormente, como tomar banho e escovar os dentes todos os dias, não é mesmo? Gustavo, vamos então aproveitar e falar um pouquinho agora sobre como que a gente pode otimizar então o tempo das crianças em casa agora, com os pais, nesse período de confinamento? Certo. Bom, eu vou começar dando uma sugestão. Essa possibilidade ela é tão ampla, mas tão ampla, e pode ser tão interessante que uma das sugestões para aqueles que podem é que procurem, de fato, o profissional de educação física. Entre em contato. Nós sabemos que hoje a internet fornece essa possibilidade de entrar em contato. E nesse processo de ampliar essas práticas, é lógico que eu vou falar daqui a pouco algumas brincadeiras, alguns jogos, mas existem tantas possibilidades que um profissional pode te ajudar
nesse processo, montando um programa, sabendo um pouquinho mais das características, porque eu até fiz uma postagem no Instagram aí, que a prescrição do exercício físico, que é algo distinto do que a gente está falando, mas que é importante, sem avaliação, sem conhecer, sem saber para quem, ela é impossível. Então, se você quer aproveitar de fato esse período, você pode procurar um profissional e conversar com ele, marcando ali as horas com ele, ele fornecendo de repente o programa de atividades, explicando para você numa consultoria online como desenvolver, dando dicas importantes, como as dicas de segurança também para realizar essa prática hoje. Nós vamos ver muitas coisas na internet, assim como nós vemos daqueles que dão palpites de como fazer exercício físico, como ficar com o abdômen forte, e nem sempre as dicas são boas e seguras. Isso é importante destacar. Então, é importante também ter um certo cuidado com o que a gente vê na internet, como um dos exemplos que nós já vimos aí, a pessoa tenta fazer abdominal de ponta cabeça na barra, e algumas pessoas tiveram acidentes muito graves tentando fazer esse tipo de exercício. Então, cuidado. O profissional pode te ajudar, tá? Mas vou falar um pouquinho sobre o que fazer. Tem alguns aspectos que são muito importantes quando a gente pensa no exercício físico para criança e para adolescente. Dentro da prescrição do exercício, nós podemos pensar também nos aspectos relacionados, como citei, a consciência corporal, consciência espacial. O que é consciência corporal? É a criança conseguir entender quais são as partes do seu corpo, qual o tamanho do seu corpo. Isso faz parte da consciência corporal. A consciência espacial, ela conseguir entender o espaço por onde ela tem que se locomover. Ela conseguir entender qual a distância que existe entre o corpo dela e um objeto. E quando nós falamos desses aspectos, eles não estão separados, eles estão aqui separados didaticamente. A consciência direcional, entender o que é para cima, o que é para baixo, entender o que é para a direita, o que é para a esquerda, o que é dentro, o que é fora, como que eu me movimento em todas essas direções. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um mundo que envolve o indivíduo e o espaço. Isso fornece possibilidades muito interessantes. Consciência corporal. Crianças, elas podem ter diversos benefícios conhecendo o próprio corpo. Por quê? Porque muitas vezes nós partimos de aspectos de experiências que são concretas para conseguir depois levar isso para coisas que são abstratas. Como dizer para uma pessoa assim, olha, você sabe o comprimento dos seus braços, se ela não sabe exatamente, se ela nunca viu um braço, se ela nunca prestou atenção num braço, nunca prestou atenção no comprimento dos dedos, das articulações, como se movimenta o seu dedo. Então, por meio de algumas brincadeiras, de algumas atividades, você consegue ajudar a criança a compreender o próprio corpo, desenhando o próprio corpo numa folha bem grande de papel craft, ou no próprio chão, quando tem quintal, com giz, pintar e desenhar ali, olha, tá bom, agora você desenhou o seu corpo, uma criança ajudou a outra a desenhar, mas onde que está a boca? Aonde que está? E ver nessa criança também o que faltou no corpo. E elas vão cometer erros, deixa a criança cometer alguns erros, porque ela tem que errar e também buscar ter o caminho de descoberta dos erros que cometeu. Desenhar a própria mão, agora olha para a mão e colocou o contorno com a mão, fazendo com a mão direita, agora usa a mão esquerda para fazer a outra mão, para fazer a mão direita. E por que uma mão ficou mais bonito o desenho do que outra? Porque em uma das mãos faltou o polegar. Aliás, o que faltou? E a criança descobriu que foi o polegar, comparando, olhando. Para nós parece muito simples, mas a criança, muitas vezes, ela precisa desse processo de descoberta. E é interessante ver, quando a gente fala desse processo, chegando no aspecto da consciência direcional, que não é muito raro você ver diversos adultos que falam, olha, você vira à direita. E geralmente essas coisas acontecem quando alguém está passando, ensinando algum percurso, e a outra pessoa simplesmente se perde. Ou se perde porque ela não sabe exatamente o que é a direita, o que é a esquerda, e às vezes se confunde, tem que parar para pensar durante um período que ela está no trânsito. Falou que é para a direita, qual que é a esquerda? Por quê? Porque isso não foi estimulado, não ficou bem consolidado para ela, a consciência direcional. E muitas vezes acontece também com aspectos da consciência espacial. Nós vemos algumas pessoas que nós chamamos aí no dia a dia, falam, aquele ali é destrambelhado, sai batendo em tudo. E o adolescente, muitas vezes, por não praticar e por não ter essas vivências e ter uma mudança da estrutura corporal,
ele passa muitas vezes por essas experiências que sai trombando, que vai pegar algo e aquela coisa cai ou empurra. Por quê? Porque o aspecto da consciência espacial precisa ser estimulado também. Uma atividade, eu dei o exemplo da consciência corporal, para a consciência espacial existem várias também. Uma que eu gosto bastante de fazer, ensino em alguns cursos, ela é muito simples, consiste no seguinte: pegar um barbante, simplesmente, e amarrar esse barbante de forma que você consiga formar um círculo com ele, né? E você vai modificar a posição desse círculo com 2 pessoas, com 3 pessoas, ajudando. 2 geralmente fazem as posições com o barbante, mudando ele, um momento em um triângulo, outro momento forma um quadrado, um momento está na horizontal, em outro fica na diagonal, e a criança tem que passar por dentro desse espaço que ela tem sem encostar o próprio corpo. Quando ela encostar, ela terminou de fazer, você vai perguntar: encostou alguma coisa ou não? Para que ela também consiga desenvolver esse aspecto das sensações. Peraí, encostei e sei o que eu encostei. Ah, tá, então agora passa de novo e tenta não encostar. Isso aí a criança vai ficar um bom tempo ali naquela brincadeira. Os pais podem fazer juntos, é algo que nesse momento dá para ser feito também. Se divertir, aproveitar esse momento com a criança. Outras atividades podem ser pensadas, mas aí eu vou deixar a cargo dos profissionais ajudarem também os pais. Tá? E a direcional também, nós temos um monte de atividades que a gente pode imaginar, pensando nas direções. E vou falar um pouquinho agora dos aspectos rítmicos, onde a gente pode usar também para a criança nesse período. São atividades que muitas vezes não precisam de grandes espaços para a gente fazer, todas essas que eu citei, tá? Mas também existe o aspecto rítmico. As brincadeiras cantadas, que você pode fazer com a criança, algumas atividades que desafiam a capacidade da criança ter a conexão entre a música que ela está ouvindo e os movimentos que ela está realizando, por meio de um vídeo, de repente, que passa, um clipe. Nós temos aí na internet diversas músicas. Pais, filtrem as músicas, escolham bem essas músicas, hein? Mas que a gente pode colocar a música, e a música vai mostrar alguém dançando, e a criança vai ter que acompanhar aquela coreografia. Então, é movimento que acontece dentro de uma sincronia, com aspectos de repetição, estimulando todas essas características que também são muito importantes e que, inclusive, para aqueles que trabalham dentro da educação física escolar, eles estudam muito esse aspecto. Eu também já fui professor em escola e por isso é um aspecto que eu valorizo bastante, é a psicomotricidade, a possibilidade da criança colher benefícios de todas essas práticas que vão além do que a gente está falando da prática de atividade física, que volta novamente para a possibilidade do aprendizado escolar de maneira geral. Nós temos crianças que têm problemas com leitura. E por que esses problemas muitas vezes acontecem? Letras invertidas, escrita espelhada. Um dos aspectos relacionados a isso é porque ela tem dificuldades de compreender, de conseguir ela ver, mas ela não consegue compreender e identificar as direções. Então, aquele que é um P, por que o P de vez em quando pode virar uma outra letra? Um D, um B? Por que ele está escrito de forma espelhada? Está relacionado também àquele aspecto que eu comentei. Muitas vezes as experiências, quando elas vêm do concreto, de ver algo no chão, de movimentar, de montar algo no chão, entendi, peguei. Agora faz ali no papel, quando vai do concreto para algo que vai ficando cada vez mais abstrato, até o pensamento da letra P, da letra B, da letra D. Esse é o processo. Ajuda muito a criança. Legal, Gustavo. Eu queria até, você me remeteu aqui algumas coisas assim da minha infância, que até para você aprender conceitos da física, da matemática, etc., quanto mais concreto você puder ter experiências de vida que te faça compreender essas leis, esses princípios lógicos, matemáticos, etc., facilita muito no momento da abstração na sala de aula, né? Então, por exemplo, o meu playground era um quartinho do meu avô cheio de ferramentas. Lá tinha aquela furadeira manual, tinha ferramentas 1000 lá. E eu adorava ficar perto do meu avô, fazendo coisas com ele. Então tinha aquela escavadeira que você abre assim, ela fecha embaixo, você fecha aqui, ela abre embaixo, e para fazer furo no chão. E eu vivia atrás dele, serrando com serrote, pregando com martelo, etc. Eu acho que isso me ajudou muito lá no ensino médio a compreender fórmulas físicas,
sabe? Movimento retilíneo uniforme, movimento variável, invariável, não sei o que, todas essas coisas. Eu acho que eu conseguia relacionar com a prática por conta dessas experiências com ferramentas, porque as ferramentas elas utilizam alavancas, princípios físicos, né? Então, acho que isso, a experiência concreta, seja nos exercícios físicos, seja com atividades domésticas, com construção de objetos, brincar de Lego e uma série de coisas desse tipo, onde você aplica certos conceitos abstratos na prática, auxilia muito o desenvolvimento da criança e vai facilitar lá na frente a apropriação desses conceitos, né? Então, fala para os pais aí, só ficar na abstração, só ficar, né, no caderno, às vezes você não está contribuindo com aquilo que você mais gostaria, que é o desenvolvimento completo, né, do seu filho. Exato. Aí eu vou falar como profissional que trabalha com a educação também, todos nós trabalhamos de alguma maneira, né, o profissional de educação física, a nossa missão ela vai além do simplesmente mover o corpo, né? Nós precisamos fazer que as pessoas saibam o porquê estão movendo o corpo. E não é que elas vão ter que saber exatamente tudo que nós sabemos, mas elas têm que conhecer também sobre o movimento do próprio corpo para poder tomar as suas decisões. Nós só conseguimos ajudar as pessoas com a nossa profissão quando existe uma via de comunicação entre o profissional e o cliente. E é essencial, então, para o nosso cliente, que é a pessoa que mais entende em todo mundo do próprio corpo, das próprias sensações. É essencial que ele nos ajude nesse processo para que nós possamos ajudá-lo a descobrir o próprio corpo, a descobrir os exercícios que têm os maiores benefícios, aqueles que não causam dor. Mas ele, por outro lado, muitas vezes tem que nos dizer aqueles que causam dor durante o período que está fazendo, entender quais são as posições desconfortáveis. Então, isso é sempre uma comunicação. E nesse processo de comunicação, é importante que tanto os pais quanto as crianças consigam descobrir quais são essas atividades, né? E aí cabe para a gente, o profissional de educação física, esse papel que é tão relevante. Tá? Eu não sei se eu consegui responder completamente, porque eu tive um cortezinho. Se eu deixei passar alguma coisa, me fala. Não, foi perfeito. Foi muito bom. Gustavo, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua presença. O nosso tempo está quase acabando, senão a live cai. Muito obrigada pela sua participação, foi excelente. Acho que é um tema totalmente pertinente, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, e, na verdade, na construção do ser humano, né, em todo o seu aspecto holístico. Eu acho que o aspecto do exercício físico não pode ser negligenciado em nenhum momento da vida do ser humano. Muito obrigada, então, novamente. Aproveite o seu confinamento. Então, claro. Posso só finalizar rapidamente? Antes de agradecer a vocês, né, quero deixar uma mensagem aí para os pais. Existem, obviamente, algumas diretrizes sobre a prática do exercício físico para crianças e para adolescentes, tá? Um erro muito constante dos pais é acreditar que os seus filhos já são muito ativos. E para que vocês tenham uma noção, vocês pais, vocês que têm as crianças dentro de casa, o ideal seria que as crianças praticassem pelo menos 60 minutos de atividades com intensidade moderada, vigorosa, todos os dias. Isso quer dizer que a criança vai se sentir um pouquinho cansada, vai transpirar, o coração vai bater mais rápido. Isso é atividade física com intensidade moderada, vigorosa, onde ela vai perceber que aquele exercício realmente está conseguindo cansar um pouquinho ela. Além disso, existem outros aspectos que são importantes dentro dessa prática geral. Aí geralmente a gente faz atividades aeróbicas, que vocês já explicaram um pouquinho o que é, mas é importante também pensar, como eu apontei, dei algumas dicas, nas atividades que envolvem força muscular e nas atividades que causam algum impacto. Atividades como pular amarelinha, que dá para fazer em casa, pular corda, são atividades que têm impacto, mas atividades também de força que exigem a movimentação de cargas, puxar pesos, lógico que de maneira correta. Só queria deixar essa mensagem, porque muitas vezes essa é uma informação essencial que os pais não têm. Aproveito aqui para parabenizar você, Ricardo, você, Débora, pela iniciativa de levar um pouquinho de conhecimento com
com uma seleção, na verdade, de profissionais aí, É verdade. que têm uma grande responsabilidade, que são profissionais responsáveis, éticos e que têm muito conteúdo para levar. Então é importante que as pessoas aproveitem essa oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Gustavo. Valeu. Muito obrigada, viu? A gente continua amanhã, então, como o Gustavo falou, nós temos vários convidados de renome nacional até mundial na nossa área, para levar mais conhecimento para vocês. Gustavo, um deles, obrigado. Iniciando essa semana chave de ouro. Com a sua explanação maravilhosa sobre crianças e adolescentes, exercícios físicos nessa fase. Muito obrigado mesmo. Obrigadão. E só uma colocação amanhã, às 8h30, tá? Amanhã não vai ser às 19h, amanhã às 8h30, porque o professor Ricardo vai estar em aula, daí ele termina a aula dele e vem falar conosco, então amanhã às 8h30 da noite. Única mudança do nosso horário aí nessa semana. Gustavo, obrigado. Obrigadão, beijo pra França também, tá bom? Obrigado também a todos os presentes, viu, gente? Eu fui lendo É verdade, mensagem, obrigada por mas não todo dá mundo pra que responder participou. todos. Então, muito obrigado. É isso aí.